Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Fabiana Lima, perita judicial, e sejam todos bem-vindos na nossa live com peritos. E hoje nós estamos aqui trazendo um convidado especial, perito em topografia, Fabiano Vibelin de Souza. Vibli de Souza. Quem é Fabiano Vibli de Souza? Eu vou falar um pouquinho para vocês da biografia do nosso perito judicial. Ele é técnico em agrícola, topógrafo. Ele desenvolve levantamentos topográficos e aí ele vai conversar e vai comentar com vocês o que é uma topografia. Ele é graduado em Direito pela Universidade FIG Unimesp, graduação em Direito Bancário, Direito Financeiro pela PUC, ele faz parte da Comissão de Ética e Prerrogativas daqui da OAB de Guarulhos. O que eu posso falar mais do doutor? Ele tem a formação em mediação e conciliação e arbitragem. Mas vamos se dizer, né? Eu estou falando do doutor Fabiano, mas e que tal do doutor Fabiano falar um pouquinho dele, hein, doutor? Olá, boa noite. Comecei. A primeira formação foi em técnico em agricultura. E aí, a partir do técnico, comecei a trabalhar com a topografia. Na topografia, tive uma primeira experiência já na perícia, onde eu participei como um assistente na época. Trabalhava numa empresa e a gente foi como assistente. E aí comecei a trabalhar na topografia, fazendo diversas obras, rodando diversos estados. Fiz obras de terraplanagem, obras civis em gerais, obras de hidráulica, enfim, diversas obras aí nível Brasil. E aí, dentro disso, comecei a estudar para o direito, que eu fui buscar um concurso público e aí vi a necessidade de estudar, se aprofundar em direito. E comecei a estudar direito, me formei pela FIG Unimesp, tenho algumas pós-graduações, hoje sou advogado, tenho escritório aqui em Guarulhos, e aí a gente faz perícia também, faz a parte de assistência técnica, né, para peritos, e é isso. Bastante informações. E olha só, doutor, tem várias questões sobre a área do direito. E muitos advogados, eles perguntam para mim se o advogado, ele pode ser perito judicial. E eu gostaria que o doutor falasse sobre um pouquinho essa questão. O advogado, ele pode ou não ser perito judicial? Pode, advogado pode sim, tá? Não tem nenhuma vedação legal e pode atuar em diversas áreas. Uma das áreas que eu atuo é justamente a topografia, que é uma formação que eu já tinha antes de ser advogado. Dentro da minha formação ainda posso fazer questões ambientais, tem algumas questões que pode fazer, parte de agricultura propriamente dito, né? Questões ligadas à produção de alimentos, enfim. Então, todo advogado pode sim fazer. Inclusive, como advogado, a gente pode fazer perícia em questões de honorários, questões contratuais, administração de massa falida, enfim. Mas aí tem que ter uma especialidade. Inventários, É, né? inventários, curadores, né, que não deixa de não ser um perito. É, administração da massa falida, mas aí tem que ter uma especialização já na área de administração de empresas, mas não há nenhuma vedação do advogado ser perito. Perfeito, então. Então, você que é advogado e ainda tem esse ponto de interrogação, né, se o advogado ele pode ou não ser um perito judicial, está aqui, ó, na nossa live dos peritos, né, um advogado, perito atuante, comprovando que pode sim ser perito judicial. E vamos lá, Fabiano. Vamos falar um pouquinho da pessoa do Fabiano. Não da pessoa advogado ou perito, mas um pouquinho da pessoa do Fabiano. Vamos lá. Bom, eu
né, começar desde o início, como se diz. Sou do Rio Grande do Sul, sou natural, sou gaúcho. Sempre minha família, meus pais sempre trabalharam com agricultura, e aí a gente também sempre trabalhou desde muito pequeno. A gente também trabalhava na agricultura familiar, ajudando em casa, propriamente dito. E aí por isso veio a minha primeira formação, técnico em agricultura. E aí dentro do técnico em agricultura eu comecei a trabalhar na área da topografia, que é uma dos nichos, digamos assim, Sim. da do agrícola. E aí, a partir disso, fui trabalhando, conhecendo, viajando para um estado, viajando por outro, conhecendo diversas empresas, conhecendo diversos colegas, é, fazendo amizade, enfim. E aí acabei nessas indas e vindas, acabei vindo parar em São Paulo, onde desenvolvi boa parte da carreira na topografia. E aí depois da topografia acabei vindo para o direito E aí, você e hoje estou aqui. Sabe por que eu falo assim, doutor? Porque às vezes não tem pessoas que estão nos assistindo e ainda não têm uma profissão, eles têm a curiosidade, né, de saber como atuar, como chegar a ter uma profissão, ser um perito, porque quando você fala de perito, as pessoas já pensam no perito oficial, que é aquele que é da parte criminal, e eles esquecem ou mesmo não têm o conhecimento da perícia judicial, que nem o doutor em si fez o curso de agricultura, não tem o direito, esquece o direito nesse momento, né? Não é bacharel em direito, mas ele buscou um outro técnico, né? Um conhecimento técnico, um curso técnico para poder desenvolver essa área. E ele, como expert disso, né, conhecedor da parte da agricultura, ele desenvolveu a questão da topografia. E ele falou, vou me especializar nisso, né, doutor? Existe nessa questão para perícia, existe inúmeros cursos técnicos, né, de diversas profissões. Topografia, agricultura, edificações, pavimentação, curso em estética, grafotécnico, uma gama muito grande, diversos cursos, diversas áreas que podem atuar, porque o perito é aquela pessoa que tem um conhecimento naquela área que ele está trabalhando. Então, um engenheiro, hein? Perito em engenharia. O arquiteto, perito em arquitetura. Um médico, perito em medicina. Ah, mas ele não se identifica como perito judicial, mas ele é um perito, porque ele conhece da área. Sim. Então, por ele ser um profissional daquela área, ele pode sim exercer a questão da perícia. E aí, para ser judicial, precisa ter algumas questões um pouquinho diferentes, mas pode atuar também como assistente técnico. O assistente técnico é o perito de confiança da parte dentro do processo, que basta ser um profissional conhecer o que está fazendo. Inclusive, doutor, nós vamos explicar e ensinar melhor os nossos inscritos no curso de imersão, que vai ter agora em julho. Né? Nós vamos ter, inclusive, vai ter a divulgação sobre o curso de imersão. E a gente vai estar falando bem mais, inclusive até o doutor vai estar lá presente, palestrando, falando um pouco mais sobre a topografia. E não só a topografia, mas as áreas que o doutor atua como perito judicial. A topografia, dentro da perícia, ela tem um leque muito grande. Sim. Né? Ela pode ser usada desde a questão do uso capião, que é uma das mais requisitadas, digamos assim, até uma questão uma questão ambiental, por exemplo. Uma determinada empresa degradou uma área, enfim, o Ministério Público promoveu uma ação, enfim, e precisa fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. A topografia ela entra inclusive nisso, né, para poder fazer delimitação da área, saber quantos metros quadrados ou quantas hectares de área foi degradado, vai fazer a recuperação da área, quantas árvores, por exemplo, pode ser plantada naquela área. Então tem uma gama muito grande. Questão de
perícia de engenharia, por exemplo. A topografia ela pode entrar para avaliar a verticalidade de um prédio, a verticalidade de uma torre de telefonia, de verticalidade de uma torre de linha de transmissões, uma perícia em estradas, por exemplo, questão de largura da estrada, a altura do pavimento, ver se está tudo ok. Então dentro da topografia tem uma gama muito grande de atuação que pode ser feito na perícia. E assim, o que você poderia falar para essas pessoas que têm o interesse e não têm o conhecimento para estar participando do nosso curso de imersão? Pode falar com os nossos inscritos. Bom, você que trabalha com a área de topografia, que trabalha com agrimensura, técnica de edificações, técnica em estradas e que queira aprender um pouquinho mais sobre a perícia, está convidado para vir, para participar da imersão na perícia, que vai acontecer em julho. E lá a gente vai estar explicando, vai estar passando maiores detalhes sobre como que funciona a perícia da topografia dentro do processo judicial, como elaborar uma planta para um processo, como que elaborar um memorial descritivo, quais são os requisitos, quais são os pontos cruciais que precisa ter no memorial descritivo para uma perícia judicial. Então, venha conhecer, venha fazer esse curso com a gente. Inclusive, doutor, é interessante que muitos advogados, quando eles vão ingressar com uma ação de uso capião, eles não juntam todos os elementos probatórios para confirmar que aquela pessoa ela é o possuidor legítimo daquele imóvel. Então, neste dia, o doutor vai estar explicando para você, advogado, quais são as ferramentas essenciais para entrar com a uso capião e ajudar o seu cliente a ter um grande êxito nesse processo, né, doutor? O que acontece é muitos clientes, muitas pessoas, elas têm a posse da área, mas não têm uma documentação, às vezes, tão robusta, tão comprobatória. E aí, às vezes, questão financeira também, acabam não tendo o valor, enfim, acabam não produzindo uma planta topográfica correta. Muitas vezes puxa uma trena lá, faz uma medida qualquer e junta um croquis e não uma planta topográfica propriamente dita. Esse croquis, ele não tem uma validade jurídica, ele não é um documento oficial, né? É uma plantinha lá, um desenho que qualquer pessoa pode fazer. A planta topográfica, tanto para um cartório, tanto para um processo judicial, por exemplo, da uso capião, ele tem requisitos. E esses requisitos são exigidos lá na frente, no momento em que o cartorário vai fazer o registro dessa matrícula, vai fazer a lavratura desse documento formal do imóvel. E se não tiver completo, os requisitos não estiverem corretos, vai ter problema lá na frente. Então, quando um advogado, quando for entrar com o processo de uso capião, o correto, né, a maneira certa é já fazer o trabalho todo preventivo, o trabalho antes, fazer uma planta, fazer o memorial, tudo certinho, porque isso facilita todo o processo. O juiz vai entender direitinho a localização do imóvel, a outra parte, se eventualmente for contestar, vai entender, vai ter, os confrontantes vão poder analisar. Se eventualmente for designada alguma perícia dentro do processo, o próprio perito já vai ter mais elementos para ele fazer um trabalho ainda melhor, fazer um laudo pericial ainda melhor. Então, o laudo topográfico, a planta topográfica, para entrar com o processo de uso capião é fundamental. É um dos documentos obrigatórios, digamos assim. É interessante, porque quando o advogado ele não junta todos esses elementos, acaba prejudicando o cliente dele. E o processo acaba se prolongando, né? Tendo uma morosidade muito maior. O que é interessante é que, assim, o memorial descritivo, que nada mais é que uma narratória de como o terreno é, como a área é, hoje ele tem requisitos específicos. Sim. Por conta da tecnologia que aumentou, que evoluiu, e a gente tem padrões, tem regras hoje para ser utilizada. Antigamente, isso não muitos anos atrás, não tinha uma regra tão clara. Então,
que acontecia muitas vezes? O profissional da topografia, o engenheiro, o topógrafo, enfim, fazia um trabalho, mas por falta de tecnologia, por falta de avanço dos equipamentos, fazia um trabalho mais simples, dentro daquilo que ele tinha naquele momento. Então, por exemplo, você pega memoriais descritivos de 70, 80 anos, um pouquinho aí, coisa de 40, 50 anos atrás, vai estar lá 50, 100 metros no rumo tal, ou tantas braças na direção tal. E a braça não é uma medida correta, por exemplo, não é uma medida padrão. Uma braça de um homem pequeno é uma medida, de um homem grande é outra. Então não tinha um padrão definitivo. E isso acabava dando muita sobreposição de área, dava muitos problemas de uma área invadir a outra. É muito comum, principalmente no interior, você pegar um memorial descritivo, pegar uma matrícula, um documento já formal, e essa matrícula às vezes está dizendo que uma área, sei lá, tem 15, 20 hectares. Mas quando você vai fazer uma medição dessa área, ela tem às vezes bem mais ou até menos. Por quê? Por conta dessas medidas que eram utilizadas, que não era uma medida precisa, que não eram algo, não tinha uma tecnologia tão precisa, e aí acabava dando algum distorção, enfim. Hoje a gente tem, a tecnologia evoluiu, tem equipamentos de última geração que facilitam muito a vida do profissional. Então, hoje é preciso, né? É abaixo de centímetros, a precisão absoluta. Então, quando você indica uma determinada área, sei lá, 50 metros azimuth e tal, qualquer profissional que pegar aquele memorial, ele tem que saber que naquele azimuth, tantos metros vai estar no final da propriedade, vai estar no limite. E aí, esse ponto vai ter uma coordenada. Essa coordenada é única. Não vai existir duas coordenadas para o mesmo ponto em lugar nenhum do mundo. Então, essa evolução da tecnologia, essa evolução do equipamento, a evolução do GPS, isso trouxe uma facilidade muito grande para a gente trabalhar, para o profissional de topografia trabalhar, e uma segurança muito grande de uma forma geral, tanto para o cartório, que vai estar registrando uma área correta, vai estar registrando o que realmente existe, quanto para os confrontantes, que vão saber que realmente aquilo que eles estão assinando de confrontação é realmente aquela área ali. Então, isso facilita a nossa vida. E as ferramentas, né? As ferramentas que nem o doutor falou, né? A tecnologia, né? E saber mexer, usar aquelas ferramentas, né? Para você poder embasar o seu laudo, colocar naquele croquis, né? Há pouco, a gente está falando aí algo em torno de 40 anos atrás, ainda usava teodolito, usava trena, usava a corda de topografia, que nada mais era que uma corrente, muitas vezes. E aí a corrente, ela tem, se você não, dependendo da forma que você estica ela vai estar ou reta, ou vai ter uma catenária, vai ter uma barriga, como muitos conhecem. E isso vai dar uma distorção no final da área, no final da planta. Sim. E essa distorção, essa diferença, acaba reduzindo ou aumentando a área. Hoje, com a tecnologia, com o avanço dos equipamentos, né, hoje a gente trabalha com estação total, trabalha com GPS, trabalha com drones, né, que é uma das... O Google, né? O Google, ele ajuda, o Google Earth. Ajuda. Ajuda até para a gente ter uma visualização. É óbvio que ele tem uma distorção, em relação ao ponto exato na Terra, mas ele facilita para uma visualização, né? Então, por exemplo, você vai em campo, faz o levantamento de uma determinada área lá, e quando chega no escritório, processa esses dados, gera o perímetro da área, você consegue exportar isso pro Google Earth e sobrepor o desenho, o trabalho que você fez em cima do que o Google vai ter, para você ter uma base, né? É óbvio que ele tem uma pequena distorção, mas porém
algumas cidades grandes, que nem Guarulhos, São Paulo, Santo André, Rio de Janeiro, as capitais principalmente, hoje ela já tem o estatuto da cidade, já tem o código de obras de cada cidade, e dentro desse código de obras eles têm o mapa digital, que é o sistema de geoinformações dos municípios, né? E sabe o que eu achei interessante, doutor? Que tem muitos advogados que assim que eles entram com uma ação, ele pega aquela forma antiga e esquece de verificar o estatuto da cidade. Então, as grandes cidades, por exemplo, Guarulhos, São Paulo, Rio de Janeiro, Santo André, São Bernardo, eles têm o mapa digital, que é o sistema de geoinformações dos municípios, né? E lá nesse portal, que é um portal aberto para qualquer um, você vai encontrar muitas informações. Guarulhos, por exemplo, você consegue baixar a planta da cidade toda, né? Sim. E lá você vai ter muitas informações. Ruas, metragem, largura de ruas. Então tem muitos arquivos, muitas informações que você consegue extrair ali. São Paulo, por exemplo, até poucos dias atrás, antes da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, você conseguia baixar inclusive a planta de um determinado prédio, por exemplo. Eu quero pegar um prédio lá da Paulista. Esse prédio que foi feito lá, ele estava inserido dentro do sistema de informações do município, e você conseguiria baixar um PDF do projeto que foi aprovado. Nossa. Né? Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados e com alguns roubos a bancos que aconteceram com Nossa. túneis, houve um Sigilo. sigilo quanto a isso, né? Para você não ter acesso justamente a algumas informações. Por exemplo, você pega um banco, um prédio onde é que tem um banco, né? Então, antes você conseguiria ter acesso a tudo isso. Traz uma segurança para a população e, de uma certa forma, prejudica a gente, né? Mas faz parte, acontece, né? Faz parte. Mas o que acontece? Quando o perito ele precisa de um documento que está ao poder do órgão público, ao poder de terceiros, o perito no processo, ele pode solicitar para que seja apresentado esses documentos, né, doutor? Sim, o perito tem essa fé pública, digamos assim, de solicitar, né, esse documento. Pode ser feita a solicitação direta no processo, pode ser feita a solicitação através de um ofício para a municipalidade ou para o INCRA, enfim, para que traga esse documento, para que presente esse documento, inclusive o próprio cartório para as próprias partes, né? Para que entregue esse documento para que seja avaliado e faça um laudo da melhor forma possível. E você sabia, doutor, que tem muitos peritos que não têm o conhecimento disso, né? Então, por isso que na nossa imersão, a gente vai estar explicando até para aqueles peritos que já atuam e não têm esse conhecimento, né? Que tem que requisitar esses documentos, como requisitar, né? Onde que eu posso requisitar, ou se eu tenho essa autonomia. Eu falo assim porque no meu início de carreira como perita judicial, eu cometi várias gafes, nossa, inclusive até para entrar no local que as partes não estavam presentes ou simultaneamente falavam, né, que não estavam presentes. Então tem essa técnica, o que nós como perito judicial atuantes nós vamos passar para o pessoal lá no curso de imersão. O perito, quando ele está trabalhando, ele é os olhos do juiz em campo, né? Então ele tem a mesma prerrogativa, tem o mesmo poder de polícia do que o juiz. Ele pode requisitar documentos, ele pode requisitar que seja demonstrado o local, enfim, tem uma série de requisitos. Eu lembro de uma das primeiras perícias que eu fiz, que era uma invasão de terra, foi no Rio Grande do Sul isso ainda. Tinha uma briga de terra lá entre vizinhos, não se acertavam na divisão na linha de Sim. divisa do imóvel. E aí, nesses casos é muito comum que um vizinho já tenha uma rixa com o outro, enfim, já vem de um tempo. E aí você está ali naquela situação, você precisa fazer o trabalho e ao mesmo tempo precisa controlar as partes. Então eu lembro que nessa perícia que a gente foi, era dois senhores já em meia idade,
ele estava com os ânimos meio, meio, meio alterado, né? E na época eu era novo, bem jovenzinho ainda, uma cara de moleque, digamos assim, e, e o clima estava tenso entre eles ali. E Aí o que fazer, o né? que fazer? Aí a gente começa a conversar de um lado para o outro, começa a apaziguar daqui, apaziguar dali, e um deles estava com um facão na cinta, o outro não Nossa. tinha nada. E aí, para evitar isso tudo, a gente conversando para lá e para cá, eu falei, ó, se não resolver, a gente não vai fazer perícia e tal, por segurança de todo mundo. Aí, nessa situação, conversa para lá, conversa para lá, para cá, a gente tirou uma das partes aceitou, por exemplo, guardar o facão dele dentro do carro e seguiu. Então, tem esses probleminhas assim, digamos assim, mas é bacana demais. E assim, e é interessante que nem nessa questão você poderia ter chamado reforço Policial, policial, exatamente. né? Já aconteceu comigo de eu ir numa perícia, a pessoa não deixar eu entrar para eu fazer, e eu fazer o seguinte, sair, peticionar nos autos, né? E nós temos essa autonomia. Quando Tem. eu posso chamar o reforço policial? E isso nós vamos dar a dica lá na imersão, né? Sim, Não vai dar uns spoilers não, hein, doutor? A gente vai falar lá. tem. O perito tem essa prerrogativa, né? Tem. Pode chamar o reforço policial. É, muitas vezes o próprio juiz já coloca ordem quando determina para fazer a perícia, coloca uma ordem que pode inclusive arrombar, adentrar, se tiver qualquer embaraço que a parte não, por algum motivo não aceitar a perícia ou causar um transtorno, pode chamar o oficial de justiça, enfim. Tem poder de polícia na ocasião da perícia, o perito tem poder de polícia. Mas isso nós vamos dar todas as explicações no dia da Da imersão. imersão. Exatamente. É, Exatamente. porque aí a gente mostra as técnicas e mostra onde está na legislação, né, doutor? Onde Sim. está na legislação o que você pode fazer. Isso tudo está amparado na lei, né? Sim. Tudo está amparado no Código de Processo Civil. Lá está toda o que pode, o que não pode, como que o perito deve trabalhar, como que deve ser o laudo que ele vai apresentar, como que ele deve se apresentar no momento que ele aceita ou não o encargo para fazer uma determinada perícia. A lei processual ela fala tudo, né? Só precisa saber onde encontrar. A topografia é uma área muito boa, uma área apaixonante assim e que se encaixa em basicamente tudo, né? Você pode fazer perícia, você pode usar a topografia inclusive para determinar a trajetória de um tiro, por exemplo, numa perícia criminal. Você pode utilizar a topografia, um acidente de trânsito, quantos metros ocorreu aquela frenagem, entendeu? Numa questão ambiental, você pode utilizar o drone, por exemplo, fazer uma imagem aérea para determinar o limite do terreno, demonstrar as áreas degradadas, enfim, demonstrar aonde está a área sendo recuperada. Enfim, a topografia ela tem uma aplicação enorme e que muita gente não utiliza, não explora isso, né? Eu confesso que eu desconhecia essa questão que eu posso estar usando a topografia numa cena de um crime de acidente de trânsito. Eu Pode. não sabia. No Brasil não é muito comum, nossas forças policiais nem sempre têm um amparo tão grande. Então, no Brasil não é tão comum utilizar equipamentos de topografia para cena de crime. Agora, Estados Unidos, por exemplo, Canadá, União Europeia, existe muito. E eles usam bastante o laser scanner, que é um outro equipamento da topografia, que é um equipamento um pouquinho mais tecnológico, mais avançado, que, por exemplo, o laser ele faz uma varredura em 3D do local do acidente. Então, você consegue definir aonde começou, por exemplo, a frenagem do carro, qual que era a situação da pista naquele momento, se tinha um buraco na pista, se a pista estava molhada, enfim. Isso tudo é possível. Sim. A topografia, ela está em tudo. Desde de uma divisa de um terreno até
numa carta aérea, uma carta aeronáutica. Nossa, Então, olha só, em tudo. que interessante, doutor. Então, é coisa que eu desconhecia da topografia. E você que tem o interesse de saber um pouquinho mais, nós estamos aqui com o doutor Fabiano, né? E ele vai estar presencialmente no dia da imersão. Então, faça sua inscrição, venha participar, já traz o seu caderninho de dúvidas, de questões, né? Para poder tirar essas dúvidas com o doutor, né? E fora isso, doutor, aonde que a pessoa ela pode encontrar o doutor? O trabalho da topografia em si, na sua rede social lá, o doutor pode estar passando a sua rede social? Posso sim. Pode me encontrar no LinkedIn, no Instagram, Facebook. Só botar Fabiano Viblin de Souza, né, e vai encontrar lá o cidadão. Não tem outro nome igual a esse. É verdade. Então tá, agora me fala um pouquinho sobre esse nosso bate-papo aqui. O que o doutor achou sobre o nosso bate-papo? O doutor gostou? Como que foi a sua experiência com o seu primeiro podcast? É bacana, né? Dá pra gente debater, passar informações, trazer pontos de vista diversos. Por exemplo, a questão da topografia, a aplicação que ela tem, né? A maioria das pessoas não sabe, mas a topografia ela está em tudo. Tudo, Que nem eu acabei de falar, eu não sabia. Sinceramente, eu desconhecia. É que nem muitos advogados, eles me procuram para falar, poxa, o advogado pode ser perito judicial, então eles me procuram para tentar entender um pouquinho sobre a questão da perícia judicial. E você vê que a topografia, ela se encaixa com a questão pericial, não só na parte processual civil, mas na parte criminal, que agora o doutor tirou essa, quer dizer, esclareceu, né, uma curiosidade que eu nem sabia, eu não estava curiosa, mas conforme o doutor foi falando aí sobre a topografia, eu achei muito interessante. Parte criminal, parte civil, parte ambiental, parte aeronáutica, parte de hidráulica, né? Nossa. Porque, por exemplo, determinar uma profundidade de uma barragem. Você tem um determinado trabalho que a gente faz, que é a chamada batimetria, que é uma topografia do fundo do lago, do fundo do rio. Nossa. Então, tem uma aplicação diversa e para várias áreas. A topografia ela dá suporte aqui em inúmeras áreas. Dá suporte para a área da engenharia, para a área da arquitetura, para a área da agronomia, para a área da biologia. Nossa. Tem uma aplicação muito vasta. Né? Nossa, é interessante. É um bate-papo muito legal, trazer esse conhecimento, trazer essas possibilidades. Nossa, e isso é matéria, doutor. Isso é matéria para que o doutor venha trazer para os nossos internautas que queira um material para estudo, né, até como base para poder elaborar. Que nem no meu caso, eu tenho o meu material sobre a perícia judicial, para a pessoa entender como que é a figura do perito, a figura do magistrado, que ele precisa desse profissional. Também nos meus cursos eu falo sobre a perícia grafotécnica, avaliação imobiliária, documentoscopia. Então, várias áreas que eu atuo como perita judicial. E na questão topográfica, o doutor pode estar apresentando depois aqui para os nossos alunos, nossos inscritos, um material para que eles venham também estudar, né, ter como base como elaborar o laudo na parte da topografia, né? É interessante, doutor. Sim, a gente está à disposição, quem tiver dúvidas, quem precisar de algum material, quiser esclarecer algum ponto, pode procurar Fabiano Viblin de Souza no LinkedIn, vai encontrar lá, não tem outro, e pode mandar mensagem, a gente busca esclarecer, busca fornecer documentos, tirar dúvidas, a gente está aí para auxiliar no que for possível, no que tiver a nosso alcance, digamos assim. Perfeito, então. Então vamos lá nas nossas considerações finais. Bom, agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho da topografia, que foi uma
a minha primeira formação, meu primeiro trabalho profissional, digamos assim, e que a topografia me abriu as portas para o mundo, né? Saí de onde eu morava no Rio Grande do Sul, né? Você está dizendo do interior lá, e hoje conheço boa parte do Brasil. E é uma área muito boa, uma área muito rentável, né? É, é uma área que tem que ter um conhecimento, não é uma área que qualquer pessoa possa trabalhar. Você precisa estudar, você precisa saber o que está fazendo, mas é uma área muito apaixonante, uma área muito bacana. E é uma área onde é que você conhece muitas pessoas. Você conhece desde o dono da empresa até o ajudante, do ajudante até o porteiro, enfim. Você transita em todas as áreas ali. Você tem uma gama muito boa. E é isso. É isso. Doutor, eu quero agradecer estar participando dessa live dos peritos, a primeira live dos peritos, o doutor está aqui conosco, né? Agradecer também e avisar os nossos inscritos que o doutor vai estar presente conosco no dia da imersão, vai estar falando mais sobre a questão da topografia, sobre como entrar com um processo de uso capião, e até essa parte eu achei muito interessante, doutor, se no dia da imersão o doutor falar também sobre a parte da criminalística, que a topografia sim, ela pode ser inserida na parte de um acidente de trânsito, e aí vai. Mas aí no dia da imersão, você que está inscrito ou você que não se inscreveu, se inscreva e venha participar. A nossa imersão, ela vai ser em julho, no dia 8 de julho, vai ser num sábado. Por que imersão? Porque é o dia todinho que nós vamos estar reunidos ali tratando sobre a perícia judicial. E o doutor Fabiano é um dos nossos peritos convidados que vai estar falando sobre a questão da topografia para você entender sobre a perícia judicial. Quero agradecer a todos e é isso.